Será que estamos à beira de mais uma crise hídrica podendo afetar hidrelétricas e empresas de saneamento? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então já deixa o like no vídeo e sua inscrição no canal, porque inclusive nós vamos continuar a acompanhar eventos climáticos que afetam essas empresas e quem tiver desligado vai, tomar ele na cara, como muitos tomaram com a Tiet 11, hoje é SB3, com a Sanepar, etc. Então já deixa o like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino. Se voltarmos ao fim do ano passado, a narrativa é que chegaríamos ao fechamento do ano 2023 em quarto melhor nível de reservatório da história. Então olha só como a mudança climática é muito rápida, mas ela tem uma sequência. Então a gente tem que continuar acompanhando a partir de agora. Então as narrativas que tínhamos ali ao fim do ano passado, narrativas aliás da ONS, né? Então é que fecharíamos os reservatórios a níveis quase recorde, ali o quarto maior da história ao fim do ano, só que começou a mudar. O começo desse ano teve pouquíssimas chuvas e os reservatórios reduziram. Então você vê que é muito drástico a mudança, mas tem que ir acompanhando, tem uma sequência. Então também não precisa se desesperar, tem muito tempo ainda para passar para a gente acompanhar isso aí, tá? Então a queda dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas acende alerta no setor elétrico, já começa a pipocar algumas matérias. Então na matéria nos mostra que os principais reservatórios vão fechar em níveis próximos de 60%, que é abaixo da média histórica. No início de 2023 nós tínhamos reservatórios próximos de 90%, então está bem abaixo ali, né? E nesse ano, até o fim do período de chuvas em abril, as projeções da ONS é que a afluência dos reservatórios chegue a 50%. Todos os reservatórios foram revisados para baixo na ENA, foram revisados então de 64 para 61 na região sudeste e centro-oeste, em comparação à média histórica, na Nordeste ali de 70 para 61 e no Sul de 82 para 75, mas isso não está tão distante assim e, como eu acabei de dizer, muda muito a trajetória dessas chuvas. O problema é quando a gente pega uma sequência realmente que vá decepcionando, como aconteceu lá no passado, e muitas vezes as empresas ali de energia, o mercado não se atenta a isso. A gente viu várias vezes a S Brasil lá sendo negociado a preços caríssimos e a crise hídrica já estava ali, já tinha chegado, né? Então, antes da gente adentrar um pouquinho mais nessa questão dos reservatórios, investigar um pouco mais, vamos ver qual é o comportamento aqui de algumas empresas, se elas estão mais expostas ou menos expostas, inclusive, do que estavam antes, porque mudou um pouco aqui a história, né? A gente vê a S Brasil, tá nítido aqui que ela sofreu muito. Olha o quanto que ela despencou na questão aí da crise hídrica. Teve os follow-ons, toda essa transformação feita em cima da hora, despencou muito forte. E ela está no início aqui de novas quedas por outros ruídos, né? Questão de poder ser vendida e tudo mais, endividamento. E se vir uma nova crise hídrica, seria bastante catastrófico, mesmo ela estando mais diversificada. Como a gente pode ver, ela tem hoje no portfólio aqui que está para ser, está em finalização aqui, né? Chegaremos em breve a 51% de hidrelétrica e 43% eólica e solar 6%. Ela está quase aqui no meio a meio, chegando nisso aqui, né? Lembrando que ela é uma empresa que das três principais frentes de geração, distribuição e transmissão, ela apenas gera energia. Então, ela com certeza, 50% da metade aqui da sua receita seria bastante cruel, né? A Auren Energia também sofreu pra caramba na crise hídrica, bem nítido. Também teve esse processo de diversificação, fundiu aqui com eólicas, né? Tá mais diversificada, tá aqui um pouquinho de queda também mais suave que a S Brasil, porque não tem a questão da venda dos controladores, mas ela também pode sofrer bastante. Ela tem 58% de hídrica aqui até o fim de 2024, ela tá aqui em fase final também de entrega, tá mais diversificada, mas também tem uma grande exposição aqui ao setor hídrico. Não tem a dívida da S Brasil, que dá uma tranquilizada, mas ainda assim é 58%, é mais da metade. Então, são as duas empresas com certeza que são mais impactadas ainda com a crise hídrica podendo acontecer. Eu acho que a SB3 seria até mais em termos de resultados, porque ela tem uma dívida ali, ela não pode se dar o luxo de ter uma crise hídrica agora, tá? Não estou dizendo que vai ter, a gente ainda vai investigar essa questão da crise hídrica. Engie, a Engie, se você ver aqui os últimos 5 anos, cara, ela resistiu muito bem, porque ela teve problemas aqui, se você se lembra, não foi apenas a crise hídrica. Ela teve também problemas diferentes em relação ao IGPM, que deu uma bagunçada ali nos resultados dela. Então ela tinha dois problemas, o IGPM já está muito mais tranquilo, tanto o IGPM como essa exposição a ela a esse problema. Então é mais a crise hídrica. Só que por um lado, a crise hídrica está mais suscetível agora, ela está mais exposta à crise hídrica. Vamos dar uma olhada então. Bom, você vê aqui que a crise hídrica não bateu muito nela, né?
Ela tem aqui 77% de geração de energia, então a gente já tem uma empresa que tem a TAG e a transmissão de energia para compensar, então é gás e energia. E te lembra que a TAG ela diminuiu um pouco, então não vai ser mais 14% do resultado, por exemplo. Pode pôr aqui, sei lá, 9, alguma coisa do tipo, vai diminuir um pouco. E a transmissão até vem crescendo aqui, mas ainda tem uma fatia muito grande na geração. Então podemos ver que 77% do resultado da Engie é geração. Desses 77% aqui em termos de geração, é uma continha meia porca, mas vamos fazer assim, 20% aqui seria das complementares. Ela vem crescendo aqui, né? Então ela vem se diversificando mais? Vem. Só que o que acontece? Ela tirou aqui as termoelétricas. Ela vendeu a Pampa recentemente, vendeu a Jorge Lacerda, se não me engano o nome. Então ela vendeu aqui as termoelétricas, que são um ótimo complemento exatamente nessas crises, que elas ficam meio ali inútil. Muitas vezes elas dão prejuízo em boa parte do ano, quando elas não estão funcionando, e vem a crise hídrica, elas são as salvadoras da pátria, vamos assim dizer, um hedge perfeito. Você tem um custo com ela, mas quando chega no momento ela vai lá e ajuda. Ela não tem mais essa ajuda. Então, ela pode até não ter o IGPM ali atrapalhando ela, como atrapalhou no passado, mas ela vai ter a crise hídrica batendo um pouquinho mais nela. Ela vai resistir muito bem, mas eu colocaria ela aqui como a terceira do ranking aqui de mais impactado. Não vai passar todo. Ela passou, na verdade, a última crise hídrica quase que ilesa aqui, né? Dessa vez ela vai sentir um pouquinho o golpe, mas vai passar tranquila também. Copel, aí a gente entra já nas empresas que o pessoal gosta bastante, que são as distribuidoras de energia também. Então ela já tem essa diversificação natural, porque elas distribuem energia. Você vê aqui nos últimos 5 anos, é até difícil a gente ver a Copel assim, porque ela teve um monte de coisa, ela não para de subir, essa transformação, eficiência e tudo mais, né? Agora ela pode sofrer um pouco, porque ela tem bastante geração hídrica, né? Pode ver aqui ó, que mais da metade da energia do EBITDA dela, do resultado dela aqui do EBITDA, foi de geração e transmissão, somadas as duas aqui, e a maioria da geração é hídrica. Então ela tem uma certa exposição, mas você vê, já tem a distribuição de energia, né? Tem um pouquinho de outras fontes aqui eólicas que acabaram entrando, então ela tem uma diversificação suficiente e bacana para não ficar aqui preocupado com isso. Mas é mais uma coisinha aí para de repente dar uma tumultuadinha no resultado e o mercado bater de repente. CEMIG. CEMIG já entra um pouco mais tranquila também. É uma empresa de distribuição de energia, tem geração, tem dentro da geração bastante aqui hidrelétricas, tá? A gente vê aqui ó, a maioria é hidrelétrica, tem eólica e tem solar um pouco também. A gente vê a CPFL Energia. E a CPFL Energia ela até ficou barata naquele período da crise hídrica, mas não tinha motivos. É por isso que ela estava ali de graça, né? Ela estava dando sopa, literalmente. A empresa tem sim uma frente de geração significativa, mas ela tem uma distribuição que é mais importante. Tem aqui transmissão de energia, que é relativamente novo para ela também. Então tem aqui bastante coisa. Você olha o que dá um zoom dentro da geração, bacana demais, né? Então ela tem aqui, ó, hidrelétricas, tem eólica, tem biomassa que exatamente vai ajudar também nessa crise hídrica, embora não seja o mesmo funcionamento daquelas termoelétricas da Engie, por exemplo, né? Mas enfim, ela tem aqui diversificação suficiente para passar tranquilo também nessa crise hídrica. Só que dessa vez, se realmente acontecer a crise hídrica ali em meados de 2024, de repente 2025, nós temos o outro lado da moeda. Qual é esse outro lado? Os preços de energia estão baratos. Vindo a crise de energia, esses preços vão subir. Então as empresas vão acabar ganhando dessa vez também com o preço de energia. Vai ser algo que vai compensar bastante, que da outra vez elas não estavam sofrendo o preço de energia quando veio a crise hídrica, dessa vez estão. Então esse aqui é um compensatório muito bacana, principalmente para as empresas que estão um pouco mais descontratadas. E a gente lembra que a Eletrobras, no final das contas, não vai ser ruim para ela, porque se vamos supor que essa crise hídrica entre em 2025, tem 33% do portfólio descontratado para vender a preços aqui mais altos, e ela pode ir vendendo para 2026, 27, que ela tem 52, então para a Eletrobras pode ser bacana por esse lado. Empresas que lidam muito bem com o preço de energia, como a Engie, ela tem inclusive uma estratégia de, a partir de 2026, 2027, já deixar um pouquinho de descontração, estou falando da Engie agora, também pode usufruir bem disso. Então todas elas nessa questão do preço de energia
dessa vez elas vão ter um ponto bastante bacana para ficar observando aí. Sempre é bom que o preço de energia sobe na crise energética, só que dessa vez estamos vindo do fundo, então pode ser bom por esse lado. Porque a boa e velha lei da oferta e da procura e, além de tudo, um certo medo que traz nas empresas. As empresas vão ficar morrendo de medo de faltar energia para elas e aí elas saem contratando aí a qualquer preço. Basicamente é isso. Então nós já falamos das empresas de energia, agora nós vamos falar das empresas de saneamento, passando pelos reservatórios delas para finalmente chegar aos reservatórios do Brasil e a gente tirar algumas conclusões aqui, tá? Só que antes, olha o reservatório da Sanepar, estão cheíssimos, né? Por que a Sanepar então está com o reservatório tão cheio? Logo ela, que sofre tanto com crise hídrica. Isso tem tudo a ver com o evento que nós passamos agora há pouco, o El Niño, né? Então o El Niño ele trouxe aqui mais chuvas no sul, é normal que ele traga mais chuvas no sul, menos chuvas no nordeste e norte, e eventualmente ele acaba mexendo ali um pouco no meio termo, ali, vamos dizer, sudeste e centro-oeste, mas dessa vez ele acabou não fazendo chover mais aqui. Teve até menos chuva, como nós vamos ver. Mas enfim, sul era esperado realmente. O principal ponto desse evento é mais chuvas no sul, menos chuva no norte e nordeste. E foi o que aconteceu. Então aqui, ó, muita chuva. Sanepar tranquilíssima, não está preocupada com a crise hídrica, né? E é até bom, porque dá um arzinho para ela respirar, um tempinho para respirar por conta do marco de saneamento. E também continuar as obras que ela estava fazendo ali para não enfrentar uma crise hídrica, né? Quando a gente olha a Sabesp, os reservatórios também estão bacanas, 75,1 a média aqui, né? Então, Cantareira, 74%, tá bonito Cantareira de ver. A gente volta lá em 2023, olha só, 2023 aqui, vamos voltar para fevereiro, mesmo período do ano ali, 67%, ele aumentou em relação ao ano passado. Vamos lá para 2022, vamos ver o reservatório aí da Sabesp em 2022. 56%, já estava crítico. Olha o Cantareira, 42%. Então, no Sudeste, dependendo da região que você olhar, foi bastante tranquilo também, né? Então, não teve grandes mudanças, até porque essa diminuição da chuva foi agora em 2024, né? Até dezembro ali estava bacana. Então, acho que é muito cedo para ficar falando, vamos ter crise hídrica, mas mesmo assim, tem algumas coisas curiosas acontecendo. A gente olha aqui a Copasa, olha, logo a Copasa que aguenta tanto nas crises hídricas, historicamente, onde menos tem, a gente está vendo aqui um reservatório que está caindo pra caramba, de 2022, 2023 não mudou muito, lado a lado praticamente, e aí vem 2024, CREL caiu pra caramba, é por conta muito da região. Então, vamos ficar de olho na Copasa, por enquanto não vou estar longe de dizer que é um crise hídrica, os resultados estão com 70 e poucos, né? Está muito longe de falar que é crise hídrica, mas vamos ficar de olho, né? E principalmente aqui em alguns observatórios que possam ter ali geração de energia, porque você tem que lembrar o quê? Empresa de energia não é cada um por si na geração. O saneamento é cada um por si. Se a Sanepar tem crise hídrica lá, o azar é dela. É ema-ema o negócio, cada um com seus problemas. Agora, nas elétricas, não, elas dividem o risco hídrico. Então, se de repente metade do país, metade dos reservatórios parar de funcionar e uma empresa que está com os reservatórios aí bombando, turbinando, ela vai ter que dividir esse problema com as outras, assim como as outras que estão ali. Cara, o reservatório da empresa não tem uma gota em nenhum deles. Ele vai receber por conta do risco hídrico compartilhado, que a gente chama de MRE, que eu já fiz um vídeo, inclusive, foi muito pouco visto, eu acabei deixando ele só para os membros. Você que é membro tem lá o vídeo, tá? Explicando como é que funciona essa questão aí. E aí quando passamos a ver então os reservatórios aqui do Brasil de modo geral, a gente vê o sistema Sudeste e Centro-Oeste com 62,25. Realmente aqui deu uma queda, é um pouquinho preocupante, mas não é bem como a matéria está falando. Tem um exagero, a gente tem que ir acompanhando cada parte, cada tendência. A tendência é cair mais, beleza, essa é a tendência. Mas será que isso vai acontecer? Vamos continuar acompanhando, tá? No canal sempre vou trazer aqui. E a gente tem então reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, com o Centro-Oeste puxando um pouco mais para baixo. Reservatórios, alguns deles em situação crítica, outros estão bem tranquilos. Então tá bem diversificado aqui, né? A gente vai ter. Depois eu posso até fazer mais detalhamentos aqui em relação a isso. O subsistema Sul, olha só, 72,18, tá tranquilo, né? Porque o Sul teve ali mais chuva. E lembrando que também vem a La Nina aí, pode fazer mais bagunça aqui no sistema, né? E a gente tem então o Norte e o Nordeste, que aí o negócio deu uma apertada, era esperado.
Então, eu até achei que poderia estar menor aqui, né, mas não tem tanta representação em relação ao Brasil, onde tem mais reservatórios, é exatamente no Sudeste ali. Então, o que acontece? Sudeste, se me perguntasse ano passado, eu esperava reservatórios mais cheios. Sul, foi bom ali, tranquilo, tá mais ou menos dentro do esperado, talvez pudesse estar mais cheio também, mas tá super tranquilo. Enquanto Nordeste e Norte, eu esperava os reservatórios até mais vazio, tá tranquilo aqui. Então a gente vai ter que acompanhar, não tem jeito, né? Obviamente, o mais importante é Sudeste, é ali que a gente tá com a maior atenção, mas também depende de qual reservatório a gente vai ficar olhando mais. Eu vou pegar alguns reservatórios aqui para a gente acompanhar, pegando o reservatório Billings, porque ele é gigante, mas ele não tem necessariamente a ver com geração de energia, tá? Mas só para a gente acompanhar mais ou menos como ele anda, né? Então a gente vê ele aqui, ó, numa tendência bastante de alta aqui nos últimos vários anos, eu peguei desde 2001. Ele deu uma queda recentemente, porque é natural, ele tem essas quedas aqui nesses períodos, mas ele já vem se recuperando aqui nesse começo do ano. Aí talvez fosse esperado uma recuperação maior neste comecinho do ano, que é um período chuvoso, não choveu tanto assim. Ele está acima de outros períodos, tá? Mas é só a demonstração e não tem a ver com energia necessariamente. Vamos ver aqui o Furnas, que aí sim tem muito a ver, esse aqui no Sudeste, olha só, tá tranquilo, você tá vendo, tá, caiu, não subiu como deveria, talvez não, mas tá bem tranquilo ainda, né? A gente vê um outro que é bastante importante, que é o Serra da Mesa, tá bastante tranquilo também, uma trajetória bem parecida, inclusive, né? O curioso é que muitos reservatórios pequenos, como esse aqui, por exemplo, o Vermelha, são pequenos, tá? Ele tem uma representação muito menor do que o que nós acabamos de ver o Furnas, por exemplo. Ele tem aqui, ó, realmente essa queda no fim do ano e uma recuperação no começo. E aqui ele só continua a cair, não teve essa recuperação no começo do ano. Então, aí está acontecendo com alguns reservatórios, os menores, na verdade, os maiores, por coincidência ou não, estão indo muito bem. Então, na minha visão, ainda é muito cedo para tirarmos qualquer tipo de conclusão, mas normalmente o mercado é atrasado, eles demoram para perceber isso, tá? Isso tem sido nos últimos vários anos que eu passei na bolsa, sempre foi assim. Talvez dessa vez seja diferente, né, justamente, mas normalmente não é. Então eles demoram para perceber e com isso a gente tem essa vantagem. E você que não precisa vender necessariamente suas ações, às vezes pode fazer sentido você fazer alguma proteção contra a queda. E aí entra o meu custo de opções. Se você já souber operar com opções até este momento chegar, você pode fazer de repente aí, se realmente chegar aí à beira de uma crise hídrica, você pode fazer uma proteção contra a queda bastante bacana e tirar um ótimo lucro e, na verdade, você aumentar sua posição nas ações ao invés de ver elas se derretendo ali na sua frente. Você vai poder comprar na baixa? Vai, mas mesmo assim você vai ver aquela posição que você tinha dando uma derretidinha, o que é normal, não tem problema, mas é que às vezes é tão forte a queda que você vai se lamentar não ter feito uma promoção e ter comprado muito mais ações no fundo com o lucro que você vai ganhar com essa proteção. E são vários tipos, tá, de proteção. Conheça no meu curso de opções, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!